Dia 20 de outubro, 2 Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então, subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais,
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra, com poder, todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço
e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Salmo capítulo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Salmo capítulo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre.